Quando fui torturado até a morte por criminosos, minha esposa, Stacey Tucker, estava assistindo a um filme com seu amante. Quando recebeu meu pedido de ajuda, ela me repreendeu com impaciência. Vá para o inferno. Não atrapalhe meu encontro com Jack. Dei um suspiro de alívio. Por sorte, Stacey não apareceu. 3 dias depois, Stacey investigou um caso de assassinato chocante. Ela especulou que se tratava de uma vingança típica, o assassino era um veterano. E que a vítima havia sofrido horríveis abusos mentais e físicos antes de sua morte. Sua análise estava completamente correta. A única coisa que ela não percebeu foi que o falecido era seu marido mais odiado. 3 dias depois, a polícia recebeu uma denúncia de um estranho. Stacey rapidamente terminou sua licença anual para acompanhar seu amante e correu para a cena do crime com a equipe. O cheiro de sangue da fábrica abandonada era insuportável. Stacey olhou para os cadáveres espalhados por toda a cena do crime. Seu rosto delicado estava sombrio. É muito cruel. Deve ser um assassinato por vingança. Seu líder, Peter, estava sério. Ele sabia o significado da palavra. Tem certeza? Stacey assentiu com a cabeça e franziu a testa. Com base na quantidade de sangue no chão e na pele purulenta do falecido. O falecido deveria ter sido chicoteado até a morte. Eu estava flutuando no ar e não pude deixar de aplaudir. Stacey foi incrível. Foi assim que o assassino me torturou. O rosto de Peter estava frio. E quanto às informações do falecido? Stacey abaixou a cabeça e começou a juntar os ossos quebrados no chão. Depois de um tempo, ela sussurrou. Pelos ossos quebrados e pela palma da mão cortada, pode-se deduzir que o falecido era do sexo masculino. Infelizmente, o crânio está faltando. Mas o falecido deve ter cerca de 30 anos e 1,80 metros de altura. E há uma verruga em seu braço esquerdo. Depois de dizer isso, Stacey hesitou por um momento. Eu estava flutuando no ar, preocupado. Pensei, Stacey, por favor, descubra que sou eu. Eles agiam como uma gangue. O próximo alvo do assassino é você. Finalmente, a assistente de Stacey apontou para as duas palmas das mãos quebradas no chão. Senhorita Tucker, o esmalte vermelho nessas duas palmas cortadas parece ter acabado de ser pintado. O assassino deve ser um homem. Suas habilidades são tão pobres. Stacey disse, deixe-me ver. Stacey pegou a palma quebrada e começou a olhar para ela. De repente, uma ponta de dúvida surgiu em seus olhos. Prendi a respiração nervosamente. A unha do meu dedo mindinho esquerdo era preta desde que eu era criança. Essa era uma condição natural desde que nasci. No entanto, o assassino pintou as palmas das minhas mãos decepadas com esmalte vermelho, que apenas cobriu minhas unhas pretas. A assistente se inclinou e viu que Stacey não disse nada. Ela perguntou com curiosidade. Senhorita Tucker, há alguma descoberta nova? Stacey voltou a si após o choque. Ela abaixou a palma da mão quebrada e balançou a cabeça. Ainda não. Com base em minha experiência anterior em lidar com casos. O assassino geralmente pinta as unhas do falecido ou o veste como uma boneca. Principalmente para satisfazer seus desejos pervertidos interiores. O quê? Suspirei pesadamente. De fato. Stacey não se importava nem um pouco comigo. Ela sempre me ignorava. No dia seguinte, Stacey discutiu com os membros da equipe durante toda a manhã e decidiu ir à cena do crime para outra inspeção. Ela olhou em volta da fábrica abandonada e, de repente, foi até um canto e pegou uma pulseira que havia caído no chão. O assistente se aproximou de Stacey e perguntou com curiosidade. Senhorita Tucker, foi isso que o assassino deixou para trás?
Eu flutuei. Senti-me nervosa novamente. Essa pulseira era algo que eu usava com frequência. E também era a prova que eu desesperadamente deixei para trás antes de morrer. Quando o assassino estava me chicoteando loucamente, aproveitei a oportunidade para cair e deliberadamente joguei a pulseira no chão. Se Stacy tivesse prestado atenção em mim, com certeza teria descoberto que ela era minha. Stacy ficou olhando para a pulseira atordoada. Depois de um momento, ela falou. O assassino agiu com cautela. Acho que ele a deixou lá de propósito para nos provocar. Eu estava tão ansiosa que gritei. Isso está errado. Completamente errado. Querida, pense nisso de novo. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Eles estavam se preparando para atacar Stacy. Stacy olhou para trás. Não sei se foi providência, mas ela olhou para a pulseira e murmurou. Leve-a de volta para a identificação. De volta à delegacia de polícia, Peter reuniu todos para uma reunião de 3 horas. A reunião terminou por volta das 8 horas. Peter olhou para o portão confuso. Isso é estranho. Normalmente, Nicholas vinha buscá-lo sempre que você fazia hora extra. Por que não o vi hoje? Stacy levantou as sobrancelhas e bufou. É melhor ele não vir. Não quero andar no carro dele. Vendo que Stacy estava cheia de ressentimento em relação a mim, Peter suspirou e deu um tapinha em seu ombro. Os mortos não podem ser ressuscitados. A morte de Andy, na verdade, não tem nada a ver com Nicholas. Ele é um sobrevivente e também uma vítima. Depois de tantos anos, é hora de você deixar isso para lá. Ela disse, como posso esquecer? Se Nicholas não tivesse suspeitado de mim, Andy não teria morrido. E minha mãe não teria morrido de depressão por ter perdido o neto. Stacy estava muito animada. Suas mãos segurando a xícara estavam tremendo violentamente. E havia uma ponta de ódio em seus olhos. Peter franziu os lábios sem poder fazer nada. Ele parecia ter se acostumado com isso há muito tempo. Toda vez que ele a aconselhava, Stacy demonstrava ódio. Nicholas também era inocente nesse incidente. Se possível, ele certamente estaria disposto a trocar sua vida pela de Andy. Além disso, Andy também é filho dele. Pare! Stacy olhou para Peter, bateu na mesa com força e disse em um tom cheio de raiva. Ele não é filho dele. Andy era apenas meu. Ele foi sequestrado com Andy. Andy morreu tragicamente, mas ele estava são e salvo. Ele é digno de ser pai? Ele não é tão bom quanto Jack. Pelo menos Jack foi gravemente ferido para salvar Andy. Se possível, eu preferiria que Jack fosse o pai de Andy. Stacy estava excepcionalmente animada. Peter permaneceu em silêncio. Olhei para o rosto frio de Stacy e senti meu coração doer. Stacy. Tudo isso foi planejado por Jack Collin. Ele se juntou a outras pessoas e planejaram um esquema juntos. Andy acidentalmente ouviu o plano deles, e Jack odiava Stacy, então Andy foi torturado até a morte. Peter franziu os lábios. Ele olhou para os olhos odiosos de Stacy e finalmente não conseguiu se conter. Ele disse, já se passaram 5 anos desde que isso aconteceu. Todos nós sabemos como Nicholas a tratou nesses 5 anos. Se ele estivesse realmente fingindo, ele teria sido exposto nesses 5 anos. Se você realmente o odeia, deixe-o ir embora. Stacy disse, tudo bem, eu queria o divórcio há muito tempo. Stacy pegou o telefone e me ligou sem hesitar, como se estivesse aliviada. Bip. A mensagem de voz indicava que meu telefone estava desligado. Stacy me ligou várias vezes. Seu tom era cheio de impaciência. Não consigo encontrá-lo em um momento crítico.
Isso é tão irritante. Quando eu vir o Nicholas, vou pedir o divórcio com ele. Eu sorri amargamente. Pensei, Stacy. Você não pode me ver. Você também não pode se divorciar de mim. Seu estado civil só pode ser de viúva. Depois que Stacy deixou a delegacia, eu a segui por todo o caminho. Ela dirigiu o carro até o Sunshine Building, que era o prédio onde Jack morava e também a nossa casa. Nós morávamos no mesmo prédio. Eu morava no 12º andar, e ele, no 11º. Desde a morte de Andy, ela morava com frequência no dormitório e ocasionalmente visitava a casa de Jack. Mas ela não queria ficar sozinha comigo. Assim que Stacy tocou a campainha, Jack abriu a porta usando um avental. Stacy, bem-vinda de volta. Sim. Stacy acenou com a cabeça e se sentou à mesa de jantar com naturalidade. Jack lhe serviu a comida e trouxe a sopa. Stacy tomou um gole da sopa. Seus belos olhos se umedeceram. Está deliciosa. Obrigada. Eu a cozinhei por um longo tempo. Jack sorriu indulgentemente e esfregou a cabeça de Stacy. Eu estava flutuando no ar, assistindo a essa cena com inveja e ciúme. Essa era a cena com a qual eu estava fantasiando há muito tempo. Por que ela foi roubada pelo malvado Jack? Não. Por que ele era tão arrogante? Como ele ousou usar o colar que eu usava em meu pescoço quando estava vivo? O celular de Jack vibrou de repente. Ele o pegou e deu uma olhada. A frieza brilhou em seus olhos. Eu flutuei atrás dele. A mensagem foi enviada pelo cúmplice de Jack. Jack, é hora de agir. Peter provavelmente já adivinhou. Ok. Jack respondeu. Eu estava nervoso. Queria dizer, Stacy. Corra! Você não deve ficar na casa de Jack esta noite. Stacy olhou para cima de repente. Quando ela estava prestes a dizer algo, recebeu uma ligação de Peter. Peter? O que foi? Estou no edifício Sunshine. Há algum progresso no caso? Ok, venha me buscar. Estarei lá embaixo agora. Jack mostrou um olhar sinistro. Stacy desligou o telefone e olhou para ele sem poder fazer nada. Não posso acompanhá-la esta noite. Peter disse que houve progresso no caso, então ele veio me buscar agora. Eu estava tão feliz. Pensei, Peter, obrigado. Uma ponta de decepção passou pelos olhos de Jack, mas ele ainda não desistiu e segurou a mão de Stacy. Você não pode ficar comigo esta noite? Stacy balançou a cabeça e disse de forma coquete, como se estivesse persuadindo uma criança. Vou acompanhá-la amanhã à noite. Ao ver Stacy entrar no carro de Peter, finalmente me senti aliviado. Peter, há alguma nova descoberta no caso? Stacy tinha acabado de colocar o cinto de segurança e olhou para Peter confusa. A última vez que Peter a chamou com tanta urgência foi quando nosso filho estava com problemas. Peter deu uma olhada na minha foto antes de eu morrer, depois seus olhos caíram sobre a pulseira em meu pulso. Seu rosto estava solene. Quando foi a última vez que você viu Nicholas? Stacy estava ficando um pouco impaciente quando Peter me mencionava repetidamente. E ela não podia ficar sozinha com Jack esta noite. Ela disse, eu esqueci quando conheci Nicholas. Isso tem alguma coisa a ver com esse caso? Stacy, estou apenas fazendo meu trabalho e lhe fazendo uma pergunta. Peter tinha uma expressão séria e raramente gritava com Stacy. Stacy franziu a testa e pensou bastante. A última vez que o vi foi antes de minhas férias. 7 dias atrás. Depois de uma pausa, ela virou a cabeça e disse friamente. Será que Nicholas é parente do assassino? Essa fera!
Eu sabia que ele não era uma boa pessoa. Peter examinou o caso da trágica morte de Andy há 5 anos. Seu rosto era sombrio e aterrorizante. Ele desligou o telefone, olhou para Stacy e esfregou as sobrancelhas. Ele disse: a verdade sobre a morte de Andy provavelmente virá à tona em breve. Stacy ficou um pouco animada. Nos últimos anos, ela sonhava em encontrar o assassino que matou Andy. Quando Stacy chegou à cena do crime, Andy já havia sido morto pelos assassinos. Essa era a dor que a perseguiria pelo resto de sua vida. Ela disse: Peter, há algum novo progresso nesse caso? Quando isso aconteceu? Peter franziu os lábios, com os olhos tremeluzindo. Ainda não tenho certeza. Vamos ver. Stacy suspirou. Ela inclinou a cabeça e olhou pela janela. Seus olhos estavam tristes. Parecia que ela estava pensando em Andy novamente. Assim que chegaram à delegacia de polícia, Peter chamou o assistente. Ele perguntou: quando o resultado da partida estará disponível? É rápido. Os resultados estarão disponíveis em 1 hora, disse o assistente. Mostre-me os resultados primeiro, mais tarde, lembrou Peter especificamente. O assistente acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Stacy olhou para Peter, que tinha uma expressão séria no rosto e ainda estava insatisfeito comigo. Ela disse: Peter, será que Nicholas pode realmente ser cúmplice? Ele deve estar se sentindo culpado, por isso desligou o telefone. Vou entrar em contato com ele agora. Peter olhou para Stacy com raiva e disse significativamente: Bem, é melhor que você possa entrar em contato com ele. Isso não só não acordou Stacy, como a deixou ainda mais convencida de que eu era cúmplice. Ela começou a me ligar freneticamente. Meu telefone estava desligado. Stacy ficou cada vez mais impaciente e me enviou uma mensagem. Nicholas, se você cometeu um assassinato, venha até aqui e se entregue. Não desperdice a força policial. Besta! A vítima morreu de forma tão trágica. Como cúmplice, você não está com o coração partido. Suspirei e ri até as lágrimas caírem. Pensei: Stacy. Eu não era cúmplice. Eu era o morto, aquele que foi torturado até a morte. Por que você preferiria acreditar que eu era o assassino a acreditar que fui brutalmente assassinado? A porta foi aberta de repente. O assistente entrou com documentos. Senhor, os resultados da comparação estão prontos. Peter abriu o arquivo com as mãos trêmulas. E seu rosto ficou pálido. Stacy sorriu friamente e continuou a me enviar mensagens. Nicholas, você está condenado. Já sabemos as informações do falecido. Eu o levarei pessoalmente à justiça. Todos o conhecerão. As mãos de Peter estavam trêmulas enquanto ele segurava o documento. Ele olhou para Stacy com raiva. Stacy, leia os resultados. Você vai se arrepender. Stacy pegou o documento com desaprovação e murmurou: Do que posso me arrepender? Nicholas não pode escapar. Enquanto falava, ela estava folheando as informações do falecido. Quando viu meu nome, suas palavras pararam de forma abrupta e sua mente ficou em branco. Impossível! Você deve ter cometido um erro. Nicholas não é um cúmplice. Como ele poderia ser o falecido? Errado. Deve ser o mesmo nome. Stacy nem percebeu que seus lábios estavam trêmulos e que seus olhos estavam vermelhos quando ela disse isso. Peter franziu a testa e apontou para o relatório. Os resultados da inspeção emitidos pelo Bureau, você acha que eles podem ser falsos? Além disso, ele tem 1,80 metros de altura. Seu nome é Nicholas e ele mora perto de nossa delegacia. Você acha que existem duas pessoas tão parecidas?
Depois que Peter terminou de falar, a sala de conferências ficou em silêncio. Stacy estava olhando para o meu relatório de morte como louca. Suas mãos estavam tremendo muito. Impossível! Nicholas conseguiu escapar de uma tragédia tão perigosa há 5 anos sem nenhum dano. Por que ele morreu dessa vez? Eu flutuava no ar e suspirava sem poder fazer nada. Há 5 anos, fui sequestrado quando estava indo buscar Andy na escola. Quando Stacy chegou, Andy havia sido torturado até a morte pelos criminosos. Na época, eu estava ileso. Mas Jack, que chegou antes, estava coberto de ferimentos e estava morrendo. A primeira coisa que ele disse quando viu Stacy foi me caluniar. Tentei fazer o meu melhor. Nicholas apenas se escondeu na esquina como um covarde e não me ajudou em nada. Por causa dessa frase, Stacy me odiou por 5 anos inteiros. Ela deixou de ser gentil e coquete para ficar enojada e ressentida comigo. Mas não importava o quanto eu explicasse, Stacy não acreditava em mim. Suas palavras se tornaram ainda mais intensas. Andy morreu tragicamente. Os criminosos pediram que você fizesse uma escolha, mas você optou por se salvar. Nicholas, seu comportamento foi todo gravado pela câmera. Como posso confiar em você? Seu covarde! Por que me casei com você em primeiro lugar? Por que Andy o teve como pai? Eu me senti muito ofendido, mas não consegui dizer uma palavra. Afinal de contas, o vídeo era real. Também era verdade que escolhi me proteger. Mas fui forçado pelos criminosos. Se eu não fizesse o que o criminoso disse e ele não conseguisse pegar o vídeo que queria, ele abusaria de Andy de forma ainda mais cruel. Também fiquei com pena do Andy. Nesses 5 anos, tive uma vida mais dolorosa do que a de Stacy. Vi Andy morrer e ser desmembrado na minha frente. E tudo isso era o plano de Jack. Antes da minha morte, Jack admitiu pessoalmente que deixou seus cúmplices deixarem feridas nele só para que você me odiasse. Quando me lembrei do passado, meu peito doeu. Os olhos de Peter ficaram vermelhos. Ele deu um tapinha no ombro de Stacy. Stacy, acalme-se. Eu sinto muito. Stacy se levantou cambaleante. Seus passos eram trôpegos. O assistente apressou-se em apoiá-la. Onde você está indo? Stacy disse. Vou checar o corpo. Definitivamente não é ele. Stacy correu loucamente para o estúdio do restaurador que ficava ao lado. Ela olhou para os ossos quebrados e sem cabeça sobre a mesa e pegou a palma da mão cortada com as mãos trêmulas. Com o consentimento de Peter, ela pegou o removedor de esmalte, tremendo, retirou o esmalte vermelho do meu dedo. Logo, uma unha enegrecida foi revelada. Ela ficou atônita por alguns segundos, depois abriu rapidamente o celular e deu uma olhada nas minhas fotos. Quando Stacy viu a pulseira em meu pulso, ela ficou atordoada. Os 2 detalhes precisos, mais o relatório, provaram que era eu. Mas Stacy ainda não queria acreditar. De jeito nenhum. Impossível. Você não é o melhor em fugir? Como você morreu de repente? Levante-se. Quando nos casamos, você disse que ficaria comigo até ficarmos adultos, sua mentirosa. A assistente abraçou Stacy com tristeza. Sinto muito. Stacy olhou para a assistente sem entender nada. Vocês estão todos mentindo para mim, estou sonhando, certo? A assistente abaixou a cabeça. Peter, que estava na porta, ficou em silêncio por um momento e depois também abaixou a cabeça. Ninguém se atreveu a responder a ela. Eu estava flutuando no ar, sentindo-me um pouco confuso. Stacy geralmente me odiava e sempre me amaldiçoava. Mas agora eu realmente morri. Por que ela estava tão triste?
Seria porque ela não tinha ninguém para odiar? Eu não entendia. Peter não suportou e deu a pulseira para Stacy. Stacy se ajoelhou na frente de todos, segurando a pulseira. Não importava quantas vezes Peter tentasse, ela não se movia nem falava. Seus olhos estavam vazios. Finalmente, às 2 horas da manhã, Stacy desmaiou. Dormitório. Stacy dormiu por um dia e uma noite. Quando acordou, Jack estava sentado ao seu lado. Ele estava segurando uma sopa na mão e, quando viu Stacy acordar, estendeu a mão para ajudá-la. Você está bem? Tome um pouco de sopa. Stacy balançou a cabeça. Seus lábios estavam rachados e pálidos. Quando ela pensou em Mesh, estava prestes a chorar novamente. Nicholas! Ele está morto. Os olhos de Jack estavam cheios de choque e inocência. O que aconteceu? Como assim? Stacy disse, a culpa é toda minha. Ele me chamou para pedir ajuda, mas eu o repreendi com impaciência e o mandei calar a boca. Stacy mordeu o lábio. As lágrimas escorriam. Lágrimas escorriam por seu rosto. Seu tom cheio de arrependimento e culpa. Stacy disse, Jack, eu o matei. Ele cumpre a lei e nunca ofende ninguém. Deve ter sido meu trabalho que o implicou. Ele deve se culpar por ter perdido o Andy. Mas não posso deixar de odiá-lo pelo que aconteceu naquela época. Jack, agora que ele se foi, não tenho nenhuma chance de compensá-lo. O que devo fazer? O que devo fazer? Eu me arrependo muito. Jack suspirou secretamente e consolou Stacy com angústia. Não é sua culpa. Nicholas é um bom homem. Se ele soubesse que você estava tão chateada, ele não a culparia. Olhei para o rosto hipócrita de Jack e fiquei com muita raiva. Falso. Mal podia esperar para revelar sua verdadeira face. Agora que pensei nisso com calma, senti que ele estava se aproximando deliberadamente de Stacy. Caso contrário, como ele poderia ter salvado Andy por acaso, que quase foi atropelado por um carro quando eu estava em uma viagem de negócios naquele ano? A partir de então, Stacy ficou grata a ele. Depois, ele se mudou para o nosso bairro e morou no andar de baixo. Agora que penso nisso, ele estava deliberadamente se aproximando de Stacy desde o início. Não fique triste. Jack queria tocar o ombro de Stacy, mas ela virou o corpo e o evitou silenciosamente. Jack retirou a mão. Seus olhos estavam frios. Eu estava flutuando no ar e então percebi que Jack havia tirado o colar. Se eu fosse ele, teria optado por fugir durante a noite. Por que ele ainda estava com Stacy agora? Será que ele tinha outros planos? Senhorita Tucker, Peter quer que você vá para a delegacia de polícia. O assistente parou na porta da sala, quebrando o clima de constrangimento na sala. Sala. Eu, secretamente, dei um suspiro de alívio. Peter ordenou que o assistente de Stacy cuidasse bem de Stacy na noite passada. Os dois não tinham espaço para ficarem sozinhos, então Jack não se atreveu a fazer nada precipitadamente. Vou lá primeiro. Stacy se levantou sem sequer olhar para Jack. Delegacia de polícia. Sala de conferências. Peter pegou o arquivo sobre a trágica morte de Andy há 5 anos e o colocou junto com o meu. Veja, esses dois casos. Stacy interrompeu Peter, olhou para o documento que mostrava a morte trágica de Andy e sua voz tremia ferozmente. A julgar pelo modus operandi, a pessoa que matou Andy Nicholas deve ser a mesma. Não percebi isso. Entre os assassinatos por vingança dos últimos anos, apenas o caso de Andy não foi concluído. Coincidentemente, ambos foram sangrados até a morte e suas mãos foram cortadas antes de morrerem. Peter franziu a testa.
Como policial, ele sabia melhor do que ninguém qual era o motivo do assassino. Stacey disse: Peter, quero ir à cena do crime novamente. Está bem. Eu estava secretamente animado. Esperava que ela pudesse encontrar as evidências que eu havia deixado para trás. Logo, Stacey e a equipe chegaram à cena do crime. Depois de saber que o falecido era eu, todos ficaram extremamente alertas, com medo de perder algum detalhe. Stacey olhou para a poça de sangue no chão com o senho franzido. Cientista. Em apenas meia hora, Stacey analisou que primeiro levei uma forte pancada na cabeça, depois minhas mãos foram cortadas pelo assassino. E, por fim, fui chicoteado e morto a pedradas. Espere, este é o símbolo que ele desenhou antes de morrer. Stacey apontou para a poça de sangue com um rosto frio. Assim que ela terminou de falar, todos se reuniram ao redor. A assistente exclamou: É o OI-2. Flutuei no ar e suspirei pesadamente. Não. Era CI-2, não OI-2. Se eu não tivesse sido morto, não saberia que Jack era o assassino de Andy. No dia da minha morte, recebi um telefonema estranho. A voz masculina ao telefone era assustadora. Você quer saber quem matou Andy? Venha aqui. Ele está esperando por você. Fiquei chocado. E minha primeira reação foi entrar em contato com Stacey. Mas a outra parte disse imediatamente: Não tente entrar em contato com mais ninguém, ou matarei Stacey. Jack está com ela. Se não quiser ver o corpo dela, venha aqui em silêncio. Foi então que percebi que havia algo muito errado com Jack. Não ousei entrar em contato com ninguém e fui sozinho para a fábrica abandonada. O motivo era simples. Primeiro, eu devia muito a Stacey. Não consegui proteger nosso filho da última vez, então preciso proteger a Stacey desta vez. Segundo, eu queria saber quem matou o Andy. Também queria deixar informações úteis para Stacey. Mas eu era ingênuo. Não esperava que a outra parte me odiasse tanto. Assim que cheguei à fábrica abandonada, ele me atacou cruelmente. Ele me chicoteou, me sangrou e me eletrocutou. Foi uma tortura tão excruciante que minha alma doía quando eu pensava nisso agora. Mas, felizmente, fiz o possível para deixar evidências antes de morrer. Depois de perder muito sangue, usei minha consciência restante para escrever "sei" 2 repetidas vezes com meu cotovelo. Mas eu nunca esperei que o assistente olhasse para eles do ângulo errado e confundiu C com O. OI-2. Stacey franziu a testa e inclinou a cabeça para analisar cuidadosamente. O é o nome do assassino? 2 significa que há 2 assassinos. Peter franziu os lábios e disse em uma voz rouca. Nicholas escreveu apenas uma carta. O assassino deve ser alguém com quem você está familiarizado. Sim. Assenti rapidamente com a cabeça. Quem é esse? Stacey ainda não entendia. Ela olhou em volta e simulou a postura e o ângulo da minha morte no local. De repente, o rosto de Stacey escureceu. Não, não é o C, ficou aliviada. Ótimo. Eles estavam chegando mais perto da verdade. O rosto de Peter estava sombrio. Vamos voltar e rever seus amigos. Depois que Stacey analisou seus amigos um por um, Peter pesquisou as informações pessoais de todas as pessoas cujos nomes começavam com C mencionadas por Stacey. À noite, ele chegou com um relatório e um semblante sombrio. Stacey, o paradeiro de Jack é suspeito. Stacey ficou atônita e empalideceu. Ela preferia acreditar que era outra pessoa a acreditar que Jack era o assassino. Não pode ser ele. Sempre pensei nele como minha família. Será que estou enganada?
Peter entregou o relatório a Stacy. Ele sabia melhor do que ninguém o quanto Stacy dependia de Jack. Ele disse: a mãe de Jack, Lila Reed, foi a autora do atentado à bomba que chocou a nação há 10 anos. Ela estava se escondendo na fronteira sudoeste há muito tempo. 7 anos atrás, ela cometeu outro crime e matou pessoas que viviam na fronteira. Com suas excelentes habilidades de identificação forense, você encontrou informações importantes e ajudou a equipe a levá-la à justiça. A justiça. No mesmo ano, Jack usou a identidade de outro homem para se aproximar de você. Como ele já havia se submetido a uma cirurgia plástica e tinha fortes recursos antidetecção, ele escapou de nossa perseguição. Ele é inteligente o suficiente para correr riscos. Os olhos de Stacy estavam vazios e ela ficou em transe por alguns segundos. Eu sabia que seria difícil para ela aceitar esse fato por um tempo. De repente, o celular de Stacy vibrou. Você sabia disso? A antiga casa. Vem aqui sozinha. Ali está a cabeça de seu marido. Peter olhou para a mensagem enviada por Jack e demonstrou preocupação. Não se preocupe. Precisamos fazer um plano de longo prazo. Stacy balançou a cabeça e cerrou os dentes. Não posso esperar mais. Vou até lá agora. Quero pegá-los com minhas próprias mãos. Peter suspirou impotente. Ele conhecia a personalidade de Stacy. Por mais que tentasse persuadi-la, seria inútil. Onde ficava a antiga casa? Stacy naturalmente sabia. Era a fábrica abandonada onde eu. Morreu tragicamente. Assim que ela chegou, Jack saiu com um homem estranho. Olhei para o homem e desejei poder cortá-lo em pedaços. Ele era Marcus Reed, o verdadeiro assassino que matou Andy. Ele era mais odioso do que Jack. Stacy, você realmente se atreve a vir aqui sozinha? Jack zombou e bateu palmas enquanto caminhava. Onde está a cabeça do meu marido? Stacy olhou para ele com frieza. Quando ela olhou diretamente para Jack, cuja verdadeira face acabará de ser revelada, um tom de descrença passou por seus olhos, seguido de profundo ódio. Ela sabia melhor do que ninguém que Jack estava fingindo quando a contatou antes. Os dois que estavam à sua frente eram os assassinos que causaram a separação de sua família. Acalme-se, vamos ter uma conversa. Jack fez uma careta. Marcus, ao lado, pegou um saco preto e o entregou a Jack, que rasgou a maior parte do saco. Era minha cabeça. Dê-me isso. Stacy queria arrancá-la. Marcus ficou na frente de Jack e encarou Stacy com frieza. Stacy parou e olhou para Marcus com surpresa. Quem é você? Marcus zombou e, de repente, riu descontroladamente. Meu sobrenome é Reed e eu chamo Lila-me de mãe. Quem você acha que eu sou? A expressão de Stacy congelou. Eu estava flutuando no ar e minha mente ficou em branco por alguns segundos. Lila tinha apenas um filho, Jack. Marcus era seu afilhado. Eu não podia acreditar que esses três eram parentes. Duas pessoas loucas. Abaixei a cabeça e, de repente, vi Marcus estreitar os olhos e puxar o gatilho. Marcus, cuidado! Eu gritei bem alto. Mas Stacy não conseguiu me ouvir. Estalou. Uma bala atingiu diretamente a perna de Stacy. Sangue espalhado por toda parte. Stacy se ajoelhou em uma perna só. Marcus fez uma careta. Isso é tudo que você tem? Jack, isso é chato. Vou deixar essa mulher com você. Jack se aproximou de Stacy, apertou seu queixo e disse com uma expressão feroz. Expressão feroz. Você não quer que Nicholas morra? Eu atendi seu desejo.
Por que você não está feliz? Pô! Stacey cuspiu nele, com ódio e arrependimento em seus olhos. Se você não tivesse interferido, como poderia haver qualquer ruptura entre ele e eu? Bum! Jack disparou um tiro. Stacey ficou pálida de dor. Ela foi baleada nas duas pernas e não conseguia se mover. Jack se aproximou de Stacey, levantou seu rosto com força e fez um gesto com a faca em seu rosto. Stacey, eu odeio você. Você é como uma tola, tentando me agradar e ignorar seu marido. Você está sob meu controle. Stacey o encarou. Seus olhos vermelhos e assustadores. De repente, ela sorriu. Você não pode escapar. Quanto mais arrogante você for agora, mais miserável será sua morte. Jack cortou o rosto de Stacey com uma faca. O sangue brilhante escorria pelo rosto de Stacey e Jack ria animado. Ele sabia que estava prestes a ser exposto, mas mesmo assim não pensou em fugir. Acho que ele estava esperando por esse momento. Ele odiava Stacey. Você ainda é teimoso mesmo quando está prestes a morrer. Gostaria de experimentar a maneira como seu marido e filho morreram? Eu estava flutuando no ar em pânico. O que eu deveria fazer? Stacey não podia morrer. Inesperadamente, Stacey não estava com medo algum, mas riu sem medo. Seu covarde! Mesmo que me mate, você nunca terá um lugar para se esconder até ser pego. Fiquei chocado. Essa era a crença de Stacey. Mas, a essa altura, por que Stacey ainda os estava ameaçando? O rosto de Jack se contorceu ligeiramente e ele apontou a arma para a cabeça dela. Fechei os olhos com medo, não ousando encarar a morte de Stacey. De repente, uma voz familiar soou em meus ouvidos. Jack, você perdeu. Abri meus olhos com surpresa. Peter entrou correndo em algum momento. Olhei para a distância e descobri que havia 2 atiradores de elite atirando à distância. Eles atiraram com precisão e atingiram Jack e Marcus diretamente no coração, salvando a vida de Stacey. Jack cuspiu sangue e caiu de cara no chão. Como isso é possível? Peter se aproximou e lhe deu um chute forte no rosto. Não nos subestime, fera! Disse Peter. Quando Stacey estava a caminho da fábrica abandonada, Peter já havia colocado os atiradores em posição. Stacey estava apenas perdendo tempo agora. A razão pela qual Jack e Marcus não sabiam disso era simplesmente porque estavam confiantes demais. Eles morreram de arrogância. Stacey suportou a dor, arrastou-se até o saco preto e retirou minha cabeça com cuidado. Depois de vários dias, meus olhos estavam inchando terrivelmente e o fedor era avassalador. Em vez disso, ela a abraçou com mais força e sussurrou. Querida, não tenha medo, os vilões estão mortos. Vários membros do Peter viraram o rosto. Eles estavam tristes. Logo, Stacey desmaiou devido ao sangramento excessivo. Quando abriu os olhos novamente, Stacey estava deitada na cama do hospital. Ao lado de sua cama havia um homem. Stacey olhou para o homem confusa, pensou por um momento e finalmente se lembrou dessa pessoa. Você é amigo de Nicholas? Frank assentiu com a cabeça. Depois que soube da minha morte, ele ficou triste por vários dias. Depois de saber o que aconteceu, ele ficou um pouco ressentido com Stacey. Ele foi o melhor amigo que já tive. Frank tirou um cartão bancário do bolso, entregou-o a Stacey e se engasgou. O cartão bancário de Nicholas. Ele me disse antes que, se algo acontecer a ele, eu deveria dar o cartão a você. A senha é do dia em que você recebeu sua certidão de casamento. Estima-se que haja mais de 6 milhões de dólares em economias. Como você sabe, Nicholas tinha um salário anual muito alto.
O dinheiro é suficiente para você viver para o resto de sua vida. Os olhos de Stacy se encheram de lágrimas e ela virou a cabeça para o outro lado. Não quero isso. Leve-o embora. Suspirei. Stacy ainda não queria aceitar minha morte. Ela não conseguia aceitar o fato de ter sido tão indiferente a mim nos últimos anos, mas eu ainda a considerava. Mas eu não a odiava. Nunca odiei a Stacy. Só me arrependi de não ter protegido Andy naquela época. Frank pegou uma carta e a colocou na mão de Stacy com insatisfação. Eu não queria ver você, mas Nicholas me disse que eu deveria lhe dar essas coisas. Não quero culpá-la. Você sabe que a morte de Andy não tem nada a ver com Nicholas, mas ainda assim descarrega sua raiva em Nicholas. Stacy, em todos esses anos, ele nunca disse uma palavra ruim sobre você na minha frente, e toda vez que ele mencionava você, ele ficava muito orgulhoso. Stacy hesitou por um momento, mas ainda assim pegou a carta. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas, deu apenas uma olhada e começou a chorar tanto que seu corpo tremeu violentamente. Escrevi esta carta há 5 anos. Naquela época, eu achava que esse dia chegaria. Por isso, trabalhei duro durante os anos, na esperança de ganhar mais dinheiro para ela. Afinal de contas, se eu ganhasse mais dinheiro, ela correria menos perigo. Querida, não chore. Você fica mais bonita quando sorri. Quando você ler esta carta, provavelmente saberá a verdade e que o assassino foi levado à justiça, certo? Não fique triste, sempre tive orgulho de você. Às vezes penso que se o assassinato de nosso filho não tivesse acontecido, poderíamos ter vivido felizes para sempre. Poderíamos tê-lo visto se casar e ter filhos. E poderíamos ter vivido juntos até a velhice. Querida, nós nos conhecemos desde o ensino médio. Nunca tivemos nenhuma discussão importante. Nós nos casamos e finalmente tivemos um filho. Estou muito satisfeito por ter passado tantos anos de felicidade com você. Tenho muito dinheiro guardado, mas sou uma pessoa de mente aberta. Depois que eu morrer, você deve encontrar um bom homem para se casar e ter outro filho. Você é muito bonita. Seu bebê deve ser muito bonito, não deve ficar viúva pelo resto da vida por minha causa. Será muito difícil para você. Mas, querido, você pode vir me ver no aniversário da minha morte? Se ele realmente se importar, esqueça. Querida, adeus, você deve estar sã e salva durante toda a sua vida. Quando Stacy viu o final, ela estava chorando tanto que não conseguia falar. Seus lábios tremiam enquanto ela segurava o envelope com força. Querida, me desculpe. Sinto muito. Frank colocou o cartão do banco sobre a mesa e saiu da enfermaria. Minha alma foi ficando cada vez mais fraca, subindo gradualmente. Logo, vi Andy. Ele ainda parecia ter 5 anos de idade, era muito pequeno e muito parecido com a Stacy. Fiquei triste e corri para abraçá-lo. Andy, você está bem? Andy balançou a cabeça e sorriu para mim. Pai, estou bem. Toquei sua cabeça e disse cuidadosamente. Não culpe sua mãe. Ela não esperava que os criminosos fossem machucá-lo. Andy balançou a cabeça novamente e disse com orgulho. É claro, minha mãe é uma heroína. Eu disse, sim, ela é uma heroína. A heroína de todo mundo.